Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, nessa terça-feira, para estudarmos mais um pouco daquilo que ainda precisamos aprender e aprender muito. Reunidos em nome de Deus, nosso Pai, e com agradecimento por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Vamos então ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa mensagem diz assim: Bases. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás o pé. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está em João capítulo 13, versículo 18. É natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e de perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre todas as bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder às expectativas divinas, roga a Jesus que lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Bom, a gente está no momento de lavar as mãos, né? Todas as vezes. E Jesus nos ensinou a lavar os pés. Mas Jesus ensinou a lavar os pés como um ato de humildade. Ele era o nosso mestre. Ele era aquele que fazia coisas inimagináveis, de curar as pessoas com doenças que a medicina talvez ainda hoje não tenha solução. E ele foi lavar os pés de cada um, demonstrando que ele não trazia aquele veneno da arrogância, da vaidade, demonstrando que todos nós devemos ser humildes, devemos servir. E a nossa irmã Ana Paula trouxe na sua última palestra, falando muito disso, né, de servir. E hoje nós estamos vivendo aí um momento que ruim, mas está sendo de grande aprendizado. Pessoas fazendo campanhas, pessoas se preocupando com o seu próximo, demonstrando o sentimento de amor que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, tudo que estamos vivenciando tem uma razão de ser, tem um aprendizado embutido em cada uma das dificuldades que estamos passando. Então, que a gente possa ter fé em Deus, confiar em Deus, na sua misericórdia. Vamos agora levar nosso pensamento a Deus e mais uma vez exercitar a nossa gratidão, o nosso agradecimento sincero a Deus nosso Pai, por um dia a mais de estarmos encarnados, mesmo vivendo um momento de incerteza, de insegurança, um momento diferente de tudo aquilo que tínhamos vivenciado até então. Mas o nosso agradecimento a Deus nosso Pai, e que Ele possa derramar sobre todos nós, em especial sobre aqueles enfermos,
sobre aqueles aflitos, sobre os que já desencarnaram, envolvidos nessa pandemia, que Deus possa amparar a todos. E temos a certeza de que todos estão amparados, sim. Que possa confortar as famílias, que possa inspirar a todos nós a confiança de que tudo passa e que dias melhores virão. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, o nosso modelo e guia, e que tem trabalhado muito e está trabalhando sempre em benefício de todos nós. Agradecer a Padre Germano, o nosso mentor, pela dedicação. Agradecer a espiritualidade desta casa abençoada, que eles possam, com o amparo e com a misericórdia de Deus, estar ao nosso lado, nos levando a fortaleza que precisamos para superar esse momento. E assim, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião desta terça-feira e passar a palavra à nossa irmã Marcela, que fará o estudo dessa noite. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje a gente vai fazer o estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, dando continuidade a esse estudo que a gente fez em janeiro na casa, e aí, por ocasião da pandemia, a gente teve essa parada. E eu peço perdão por não ter feito estudo na casa, porque eu sou da área de saúde, tem todo... eu procuro evitar, né, estar levando contaminação para outras pessoas, então eu combinei com o Giovan que eu faria aqui em casa a minha parte. Então eu espero que vocês gostem. Vou resumir mais do que eu resumo normalmente, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então esse livro, vou lembrar um pouquinho do que a gente falou em janeiro, tá? Antes da gente entrar na segunda parte, que seria de hoje. O livro Aconteceu na Casa Espírita, ele é um verdadeiro manual de conduta da convivência fraterna na Casa Espírita. Então ele é um livro que é muito importante, porque toda casa espírita, na verdade, passa por problemas, porque é da natureza humana. Nós somos falhos, né? E a gente acaba carregando para a casa espírita todas essas nossas fraquezas, né? E na verdade esse é o nosso objetivo, né? Assim como médiums e como participantes da casa espírita, aqueles que vão lá somente para estudar ou só para receber o passe ou para assistir uma palestra, a gente vai lá para se melhorar, né? A gente, a partir dos pressupostos que a doutrina nos ensina, a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Então, esse livro ele é importante porque ele traz, na verdade, ele mostra para a gente de forma clara, através de toda uma história que se desencadeia, que eu vou explicar aqui para vocês, como nós abrimos brechas, né? Nós damos oportunidade para que os adversários do bem, eles possam adentrar a nossa casa espírita e causar tantas confusões, tantas desavenças, então caracterizando um processo de infiltração da casa espírita. Então, a casa espírita, lembrando, né, está lá no prefácio do livro, ela deve sempre primar pela simplicidade, né? Isso é muito importante. Não adianta a gente pensar em casa espírita luxuosa, não. Casa espírita tem que ser simples, tem que ser acolhedora, né? Mas ela tem que ser aquela fortaleza que, baseada sempre o quê? No estudo e na vivência do aspecto doutrinário. Porque não adianta, meus amigos, a gente falar se a gente não vivenciar os ensinamentos. E isso é para todo mundo, tá? Para todos os trabalhadores da casa. E a gente tem que botar isso na cabeça. Então, se a gente não vivenciar, tanto na casa espírita quanto fora da casa espírita, porque nós somos espíritas algumas horas no centro que a gente vai, né? Se você vai 2 vezes por semana, algumas horas você fica lá. E aí você, né, pratica com certeza, pelo menos deveria ser assim. Mas, e as outras 24 horas? O outro tempo que a gente está fora da casa espírita, que a gente está em casa, que a gente está com os nossos familiares, que a gente está no nosso ambiente de trabalho, que a gente está com os nossos vizinhos, e que nós somos espíritas e precisamos colocar em prática aquilo que a gente estuda, que a gente ouve.
Então, nossa conduta ela não pode ser diferenciada. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra, porque a gente vai estar se enganando, né? E aí a gente vai estar abrindo brechas para os processos obsessivos, né? Para os processos de fascinação, né? E tantos outros que a gente vai ver aqui nas histórias dos personagens, tá? Então, ele fala aqui uma outra coisa que eu vou relembrar, que eu acho super importante essa frase. Sempre que o orgulho, a vaidade, a língua viperina, a intolerância adentrarem os templos espíritas, estaremos abrindo brechas aos adversários do amor, tumultuando a obra do Cristo. Então, assim como nós temos adversários pessoais, nós temos esses adversários em função daquilo que a gente faz, do que a gente fala, né? Às vezes esses adversários são adversários de outras vidas. O Espiritismo também tem os seus adversários e também vai atrair esses espíritos, né? Que também têm conhecimentos, né? Que já talvez tenham vivenciado o espiritismo em outras encarnações, e esses espíritos trazem, né, vão querer de alguma forma derrubar o trabalho da casa espírita. Então é aí que a gente vai precisar de ajuda e vai precisar estar muito atento a isso, tá? Então vamos lá. Qual era a estratégia que vai ser feita, que vai acontecer no livro? Então a gente tem um grupo liderado pelo Júlio César, tá? Que é um adversário ferrenho do espiritismo. A gente vai ver mais à frente, a gente vai entender por que ele tem tanta raiva daquela casa especificamente, onde vai se dar aquela situação. E ele então, lá no umbral, né, numa região inferior, ele vai congregar espíritos, vários espíritos, para esse trabalho de infiltração numa grande casa espírita. Então ele reúne esses espíritos e faz um planejamento, tá? Eles são muito organizados, eles têm todo o histórico dos médiuns, da produtividade da casa, tudo aquilo de bom que a casa faz, eles sabem de tudo, tá? Então eles não eram amadores. E eles já vinham num processo tentando derrubar essa casa há muito tempo, tá? Ele fala que há mais de 40 anos eles tentaram, mas não conseguiram, e que agora ele se preparou melhor para esse processo de infiltração nessa casa. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que algumas pessoas podem estar ouvindo isso e pensando assim, meu Deus, então... mas a casa espírita ela não é protegida, mas a gente adentra lá, não tem os espíritos dos mentores que nos protegem e tal. Existe uma proteção. Toda casa espírita ela tem uma proteção espiritual, né? Tem um magnetismo que nos protege. Não entra qualquer espírito lá dentro, porque os trabalhos lá dentro são muito sérios. Casa espírita, ela é hospital, ela é uma escola, né? Então, você não vai deixar entrar qualquer espírito, né? Existem espíritos que são espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, espíritos maus, existem uma variedade de espíritos. A gente pode ver isso lá no livro dos espíritos, né? Então, se qualquer um entrasse, ele ia trazer o caos para o trabalho. E não é isso que a espiritualidade quer, né? Então, eles fazem já uma seleção de quem entra. Agora, o nosso livre-arbítrio, ele é soberano, tá? Nós que frequentamos a casa espírita, muitas das vezes, nós temos espíritos que nos acompanham pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas ações. Então, nós temos obsessores individuais, tá? Então, esses espíritos, eles às vezes adentram a casa conosco. E isso é permitido. E é nesse processo que nós somos tratados e esses espíritos também, porque a gente não pode imaginar o obsessor sempre como o carrasco, como o mal. Não existe vítima, né? E na verdade todos nós somos vítimas, né? Um vítima do outro. Então todos os dois precisam de tratamento.
precisam de orientação. E a casa espírita permite, os mentores permitem eles entrarem com um controle disso, né? Eles observam de longe para não deixar o trabalho se perder, mas eles permitem a entrada. Então, gente, isso acontece, mas a gente vai ver que vai ter todo esse trabalho do Júlio César em tentar se infiltrar, em fazer todo esse planejamento, mas a espiritualidade vai estar ao lado, sabendo de tudo e permitindo tudo, porque no fundo ela também quer socorrer esses espíritos adversários do bem. E ela só vai deixar isso acontecer se eles realmente adentrarem a casa, né? Que eles vão se modificar. Então a gente vai ver isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão do autoconhecimento e da oração e vigilância, né? Os que são médiums, mais ainda, porque os médiums são aquelas pessoas que têm uma antena, né? Uma antena que capta tudo, com muito mais facilidade do que qualquer um de nós, porque médium todos nós somos, mas os médiums têm que estar constantemente orando e vigiando, né? Porque pode estar sofrendo influenciação, né? Pode estar tendo um pensamento que não é dele. Mas, gente, a gente já só atrai aquilo que a gente pensa. Então, você pensou, você tem um comportamento que se repete na sua vida, uma personalidade. Então, você vai atrair espíritos que se afinam com aquela frequência vibratória, com aqueles gostos, com aqueles mesmos pensamentos que o seu. Então, se você entra na casa espírita para ser espírita, você, como eu falei, você tem que vivenciar aquilo que a doutrina prega. Então, se você acredita na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, são 5 princípios, né, que a gente tem que ter na cabeça, básicos do espiritismo. Se você acredita nesses 5 princípios e você não vivencia isso, não faz um processo de autotransformação, você está perdendo tempo na casa espírita. E você vai ser um elo que vai dar trabalho. Você vai atrapalhar o processo da casa espírita, que é um processo, um objetivo muito maior do que um objetivo pessoal de cada um. Então, o objetivo da doutrina é muito maior, tá? Então, gente, fazer sempre o autoconhecimento é muito importante. Ah, mas então eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento assim que eu sou muito impaciente, eu perco a cabeça. A pessoa fala comigo, eu já fico aborrecida, eu já quero responder. Você vai adentrar a casa espírita com esse conhecimento. Você é assim, né? Você é assim. Aí, se você quiser, você vai fazer terapia para saber por que você é assim, que às vezes tem uma explicação, né, de como a gente foi criado, de como as coisas que a gente já viveu se refletem na nossa personalidade agora. Mas se eu sou assim, eu tenho que ter certeza e eu não posso me enganar que eu não sou. Porque se eu ficar me enganando, não, eu não sou assim, você vai continuar reproduzindo isso dentro da casa espírita e o que é pior, você vai se enganar. Você não vai ver, as pessoas vão falar que você é assim e você vai ficar com raiva. Não, porque eu não sou assim. Então você tem que ter certeza que você é. Agora, se você qual é o próximo passo? Eu vou tentar, não é simplesmente achar que eu não vou ser mais. Ah, não, eu vou ser aquela pessoa que eu vou ter muita paciência. Se você for tentando fazer isso só porque te disseram que você não pode ser assim, porque é errado ser assim, você vai chegar uma hora que é igual uma panela de pressão. Você vai acumulando. Vai chegar uma hora que você vai explodir, e vai explodir de um jeito que vai fazer estrago, seja com quem for. Então, autoconhecimento. Eu sou assim. Eu tô na doutrina. O que a doutrina fala para uma pessoa que, sei lá, que é ciumenta, uma pessoa que é temperamental, uma pessoa que é irritada, sabe? O que a doutrina nos fala? Tem inúmeros livros pra gente ler e tentar buscar um caminho
não para tirar aquilo da nossa vida, mas usar aquele potencial, né, a nosso favor, tá? Então, e não deixar com que os espíritos usem esses nossos processos para nos manipular, né? Nos manipular, atrapalhar a nossa evolução e atrapalhar o trabalho que a gente faz na casa, tá? Então, eles se reuniram para fazer esse processo de infiltração. Como eu falei, os mentores, eles souberam, os responsáveis pela casa espírita, por aquela instituição espírita, eles receberam a notícia do ataque, né, da tentativa de invasão que ia ser grande. Eles já conheciam Júlio César, não era daquele momento, eles já sabiam da tentativa do Júlio César anteriormente. E a espiritualidade estava pronta, como eu falei, estava pronta para ajudar, né, e ajudar a todos. Então, o que aconteceu? Teve aquele sonho do Israel, que também é muito interessante. Eles tiveram um sonho juntos, o Israel e o Castro, que eram os dirigentes da casa, e eles acordaram. O Castro acordou com a imagem da casa com rachaduras e tal. E aí o Israel tomou, que era o presidente doutrinário da casa, tomou aquilo como um alerta para trabalhar as questões morais da casa. Já o Castro achou que poderia ser realmente um alerta para que eles olhassem a parte estrutural, né? Ver se não tem nada quebrado, alguma coisa para cair. Então assim foi. Bom, vamos ao início. O início do ataque começou com uma das trabalhadoras da casa, que era a Márcia Boaventura, que era a irmã responsável pelo atendimento fraterno, né? Só que a Márcia era uma pessoa, assim, que ela só daria chance, assim, talvez 1% de chance para ter uma infiltração através dela. Porque 99% da Márcia era conduta moral reta. Era uma pessoa do bem, era uma pessoa que fazia o seu trabalho certo. Então, por ela, eles não iam conseguir uma brecha. Como eles conseguiram a brecha? Através da Márcia. Pelo esposo da Márcia. Eles pensaram em atacar o marido da Márcia, que era o Boaventura. O Boaventura era uma pessoa muito difícil, né? Ele era uma pessoa muito grosseira, era uma pessoa que tratava muito mal a Márcia. E aí ele já começava a frequentar um templo religioso, né? Uma igreja evangélica. E eles começaram a pensar, né? Vão transformar a vida da Márcia no inferno. Né, vão aumentar a briga entre o casal para que ela de alguma forma falte, deixe de fazer o trabalho dela por causa das brigas com ele e aí a gente consegue atingir a Márcia. Então eles começaram eles foram lá no templo religioso que ele começou a frequentar, eles descobriram o responsável espiritual pelo templo religioso, que era o Daniel, que era um espírito que em outras encarnações tinha fundado seitas fanáticas que exaltavam a questão do dinheiro, do material. Então era uma igreja que muito suntuosa, né, e que explorava muito essa questão do dinheiro, né, das doações. Então eles iam trabalhar em cima disso com o marido da Márcia, tentar fazer com que ele tivesse a ideia de ir sempre para a igreja, de fazer muitas doações, doar tudo que ele tinha, doar o dinheiro quase todo para ele e torná-lo fanático, tá? Para que ele transformasse aquilo, né? Porque a igreja falava, num dos capítulos, o pastor é inspirado por esse Daniel a fazer uma pregação. E ele fala exatamente isso, que a doutrina espírita era uma doutrina do diabo, quem tem familiar que era espírita, que a casa não ia ter prosperidade, por isso que a vida de vocês não vai para frente. Então ele foi inspirado o pastor naquele dia para fazer aquela pregação que ia diretamente atingir o Boaventura. E aí o Boaventura foi se fortalecendo nessa ideia de que realmente a vida deles não ia para frente por causa da Márcia, né? E aí ele foi
se entregando àquela igreja. Bom, depois disso, o próximo ataque, gente, que aconteceu foi ao grupo da fluidoterapia, tá? Ao grupo de passistas. Então, eles identificaram no grupo uma médium que tinha um forte desejo de ser uma médium de cura, tá? Então, eles bolaram uma estratégia. E essa médium, ela era uma médium de uma produção normal, ela não tinha nem de longe a faculdade de cura, ela tinha magnetismo, né? Ela dava o passe, como a gente sabe, o passe é uma transfusão de energia, que boa parte da energia que é transfundida ao paciente, boa parte dessa energia é do plano espiritual, pouco é do passista, né? Mas a gente, às vezes, o médium às vezes se coloca como, né? Como o 100%, e na verdade não é, né? Então ela era, assim, uma médium normal, não tinha faculdade de cura, mas tinha um forte desejo de ser. E aí, eles perceberam esse desejo dela e falaram assim, não, nós vamos então trabalhar em cima dessa médium para que ela tenha o dom da cura. E aí, o Júlio César, ele tinha um braço direito, que era o Gonçalves, tá? O Gonçalves é que fazia tudo para ele. E aí o Gonçalves pergunta, mas como? Como que vocês vão dar a mediunidade de cura se ela não tem? Ele falou, a gente vai fazer simplesmente o seguinte, a gente vai identificar aqueles espíritos que vão receber o passe, que estão em processos obsessivos. A gente vai fazer um acordo, uma barganha com esses obsessores, para eles momentaneamente se afastarem desse paciente. Então aquele paciente ele vai automaticamente ter uma cura momentânea, vai se sentir muito bem, porque o afastou o obsessor, ele vai se sentir bem, né? Vai embora todos os sintomas. E aí aquela pessoa vai acabar elogiando a médium, né? E vai sempre acontecer com essa mesma médium. Então vai favorecer o que vai acontecer? Uma competição, porque aquela médium vai começar a ser identificada como a melhor, né? O passe dela é de cura e tal, então vai estabelecer. A médium entrar num processo obsessivo, por se achar médium de cura, vai estabelecer o quê? O desequilíbrio na sala de passe entre os passistas e a competição, porque um vai acreditar, outro não vai começar aquelas desavenças. Então assim eles fizeram, identificaram a médium Maria Souza e aí eles foram em cima dela e é o caminho que eles encontraram para adentrar a casa espírita, porque antes eles estavam trabalhando na casa da Márcia com o marido, mas até aquele momento eles não tinham adentrado a casa espírita. Eles adentraram a casa espírita porque Maria Souza deu passividade através dos seus pensamentos, dos seus desejos. Ela deixou o Júlio César inspirá-la nessa ideia de que ele era o mentor dela, que ele ia trabalhar com cura e que ela ia ser uma médium de destaque, que aquela casa ia receber muitas pessoas, ia fazer grandes coisas. Então o olho dela cresceu, né? A vaidade dela se exacerbou e ela deu chance a que esses espíritos entrassem com ela na casa. Então eles, como eu falei, a espiritualidade percebeu, deixou para que pudesse atuar em algum momento, tá? E aí depois, vou seguindo aqui uma ordem para não me perder, o próximo ataque, então, seria com os médiuns ostensivos, tá? Eles começaram a fazer esse trabalho com a Maria Souza, que ia demandar mais um tempinho. E aí, juntamente com isso, eles foram atacar os médiuns ostensivos do grupo de desobsessão. E aí, o interessante é o seguinte, quando eles foram para esse grupo, eles tiveram um baque assim, eles não conseguiram penetrar na sala de trabalhos desobsessivos. Por quê? Essa sala era uma sala onde os trabalhadores, os tarefeiros eram extremamente disciplinados e vigilantes. Então é uma sala onde
A comunhão de ideias, de pensamentos e objetivos era muito forte. Então a proteção espiritual ali era muito intensa, tá? E a espiritualidade realmente ela não quis permitir a presença deles ali, porque eles tinham uma estratégia também, uma contrapartida. A ideia era a seguinte, eles iam, como aconteceu, um espírito se fez visível para o Gonçalves, que é aquele que eu falei que era o braço direito do Júlio César. Esse espírito se fez visível e apareceu para ele, começou a falar de forma muito amorosa, né, a conversar com o Gonçalves. O Gonçalves, ele não era bobo. Ele foi, ele recebeu as orientações do Júlio César falando, ó, cuidado. E ele passou isso para todos os outros espíritos. Cuidado, quando vocês forem para a casa espírita, quando vocês adentrarem a casa espírita, muito cuidado. Porque eles são assim, assim, assado, eles vão enrolar vocês, eles vão falar que eles são bonzinhos, e vocês vão cair na lábia deles, não caiam na lábia deles, né? Eles vão envolver vocês em vibrações que daqui a pouco vocês vão estar presos, eles vão algemar vocês, vocês vão ficar presos lá. Então assim, botou um terror na cabeça desses espíritos completamente ignorantes, né? E aí o Gonçalves, mesmo com toda a orientação, ele começou a ouvir esse espírito que se fez visível para ele. E aí ele entrou num processo de sonolência. E esse processo de sonolência, justamente a espiritualidade fez para que trouxesse ele para ele ser colocado na mediúnica. Então ele foi para a mediúnica, ele incorporou na médium, né, na médium da desobsessão, e aí foi feito um trabalho com Gonçalves. Esse trabalho, gente, ele é importante porque ele foi responsável por plantar uma semente. Eles sabiam que eles não iam conseguir ali transformar o Gonçalves de uma hora para outra, tá? Fazer ele se arrepender e tal. Mas eles iam plantar uma semente que mais tarde a gente vai ver que realmente vai fazer efeito. Então, o que eles fizeram? Eles mostraram através de uma tela fluídica toda a última encarnação do Gonçalves, quem ele foi, todas as besteiras que ele fez. Ele era um homem influente, todo mundo que ele prejudicou. E aí ele se viu naquela situação, que é aquele momento que o espírito sente vergonha, né, de todos os seus atos. Ele sentiu vergonha de tudo. E ele viu a forma como ele desencarnou, a forma como ele foi automaticamente, pela lei de causa e efeito, ele foi levado ao plano espiritual, aquelas regiões inferiores, que a gente chama de umbral, né? Aí lá ele ficou preso por aqueles espíritos a quem ele prejudicou, que eram espíritos que não perdoaram, aqueles obsessores, e ali ele foi escravizado, tá? Então dali ele passou a ser esse espírito que recebe ordens, que faz as coisas como ele estava recebendo ordens do Júlio César. Então ele fica extremamente angustiado e fica numa situação assim, caramba, eu não queria estar nessa, né? Mas eu estou. E aí, o que ele faz? Ele na hora ele foge, ele sai do corpo da médium e ele sai correndo. E aí ele volta lá pro grupo, fala pro Júlio César, claro, e toma uma chamada dele, porque ele sabia, falou, tá vendo? Não te avisei, você tinha que ter tomado cuidado e tal. E aí ele falou que não sabia como é que aquilo tinha acontecido e tal, enfim. Aí nesse processo, o Júlio César passa para ele, ó, enquanto você tava lá, naquela conversinha fiada lá com os espíritos, olha quantas coisas a gente já fez, olha o que os espíritos já fizeram. Então ele começou a falar o que já vinha acontecendo, fez um resumo, né, do que estava acontecendo. Ó, a Márcia, ela já tá faltando 2 semanas, mas a gente já tá avançando no processo com o marido dela, e já mais de 2 semanas ela tá faltando. A Maria Souza já tá em processo também de envolvida na sua vaidade com relação a mediunidade de cura, ela tá se achando. E eles identificaram mais 2 médiums onde eles poderiam fazer um trabalho feio também, que eram o médium Soraya e Sérgio. Médium Soraya e Sérgio, a médium Soraya, ela era uma médium assim, uma médium que também não tinha lá uma grande produtividade,
Ela frequentava, assim, não era muito assídua na casa, porque ela achava que as atividades do centro acabavam atrapalhando a vida dela pessoal e social. Então ela faltava muito e tal, mas trabalhava na mediúnica. E o Sérgio, ele era um dialogador de reuniões mediúnicas. Também era uma pessoa que tinha uma certa fragilidade moral. Então os dois, eles eram casados, né? Ambos casados, cada um. A Soraya, o marido dela era uma pessoa excepcional, uma pessoa boa, um espírito bom. E o Sérgio também, a esposa dele, era uma pessoa que tinha assim, eles falaram que era uma pessoa de uma moralidade também avançada. Então eles tinham compromissos na área do matrimônio, cada um deles no seu matrimônio. Só que os dois começaram a ter, começaram a se envolver, né? E aí o que o Júlio César identificou essa troca de olhares, de sentimentos? Ele designou o espírito Elvira, que era o espírito de uma mulher, que era, ele falou, você é a pessoa a quem eu atribuo esses trabalhos relacionados às questões sensuais. Você vai ser aquele espírito que vai envolver a Soraya e o Sérgio e nesse pensamento sensual, de um pensar no outro, começar a pensar de tal forma que aquilo vire uma fixação entre os dois e eles acabem culminando num adultério, tá? E aí eles vão dar vazão a essa paixão, vão ficar juntos e isso vai trazer um escândalo. A gente quer fazer um escândalo na casa espírita, né? Então eles conseguiram isso. Então a Elvira ficou lá uma semana envolvendo a Soraya e o Sérgio em pensamentos e tal. E eles não conseguiam parar de pensar, nem disfarçavam. Até no trabalho na casa espírita, eles estavam tão envolvidos que eles começaram a atrapalhar e dar trabalho à espiritualidade, porque a espiritualidade notava que eles estavam naqueles pensamentos e não conseguiam se concentrar na mediúnica, então eles eram praticamente afastados, né? Eles não tinham nenhuma atuação mais, porque não estavam ajudando mais, por causa dos pensamentos que eles estavam tendo um pelo outro. E aí, o que aconteceu? A espiritualidade chegou até a fazer em sonho, né? Levar os dois em desdobramento do sono a uma conversa para que eles valorizassem a questão do casamento, que ambos tinham compromissos com seus cônjuges, que eles não dessem vazão a esses sentimentos, assim, que isso ia atrapalhar a vida deles, que não seria bom para eles, e eles não adiantou. Eles não conseguiram, a Elvira conseguiu perturbar bastante eles, e eles deram vazão realmente a esse adultério. Só que a coisa aconteceu de uma forma tão esquisita que eles tiveram uma conversa, né, dizendo que iam fazer um encontro e tal, que eles estavam apaixonados um pelo outro, que iam acontecer e tal, dentro da casa espírita. E aí o que aconteceu? Uma pessoa da casa, um trabalhador, escutou a conversa. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa espalhou a fofoca. E aí vamos falar sobre a fofoca, gente. Nesse momento começa, já existia os problemas lá entre os tarefeiros do passe pela competição. Então os grupos já estavam brigando ali por causa da Maria Souza. E agora já tinha a questão da fofoca, né? Bom, porque essa pessoa que ouviu a conversa do casal passou adiante aquela informação. Então a gente lembra aquela questão dos 3 crivos. E hoje em dia a gente com essa avalanche de fake news, de mensagens que a gente recebe no WhatsApp, áudio. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção no que vocês estão lendo, no que vocês estão recebendo. Usem os 3 crivos, está lá no livro do Irmão X, pela psicografia do Chico. É bom, é verdadeiro, é justo.
Então, se não atende a nenhum desses 3 critérios, esquece, finge que não ouviu, não leu, passa adiante, não passa adiante, tá? Então, se essa pessoa que ouviu essa fofoca não falasse, ela ia contribuir para não exacerbar aquele processo na casa. Não, ela botou lenha na fogueira. Ela espalhou a fofoca e a fofoca estava rodando na casa espírita. Então, depois disso também muitos começaram a se afastar dos trabalhos por outros motivos, alguns influenciados por esses espíritos, outros não. E aí começaram também a divergências de opiniões com os dirigentes da casa, e alguns espíritos começaram a se afastar, alguns trabalhadores. E aí, assim, o pessimismo, a falta de fé rondavam os trabalhadores invigilantes da casa e começaram a perturbar o Castro, que era o dirigente doutrinário. Então, com relação ao Castro e ao Israel, que era o presidente e o dirigente, eles botaram 10 espíritos na cola deles para que eles tentassem perturbá-los. Só que eles falaram, a gente não está conseguindo nada com eles. E aí, eles não estavam conseguindo não porque eles eram privilegiados, não, mas é porque eles tinham uma formação moral muito forte, né? E aí eles falaram também, tem uns outros espíritos lá, outros médiuns da casa, trabalhadores, que são como verdadeiras rochas morais. A gente tenta, mas não conseguem. Eles são muito focados, eles estão trabalhando sério, a gente não consegue. A gente tem até que trocar os espíritos, os espíritos que fazem esse trabalho, porque eles se sentem até às vezes, eles ficam bons, né? Na verdade, eles são envolvidos com aquele amor, com aquele trabalho, e acabam entrando na mediúnica e sendo esclarecidos. Então, eles acabam perdendo esses espíritos que estão fazendo esses processos obsessivos. Então, o que acontece? A gente termina hoje falando do capítulo 9, que é quando a gente viu que a maledicência estava tomando conta da casa e a espiritualidade resolveu agir. Bom, gente, vamos agir. Então, eles começaram, através da mediúnica, dos trabalhos de psicografia, mandar muitas mensagens através dos médiuns, para que os médiuns, ressaltando, né, essa questão da necessidade de mais trabalho, de discrição, né, de zelo pela doutrina e tolerância. Naquele momento era necessário tolerância, e cada um, né, de alguma forma captava conforme a sua capacidade. O Israel estava sendo atacado direto, porque ele era uma pessoa antiga na casa. Então, alguns achavam que ele era velho, ultrapassado, ele tinha um jeito de estudar, de fazer o estudo sempre do mesmo jeito. Então, algumas pessoas da casa achavam que que tinha que ser renovado, tinha que ser mudado. Mas, na verdade, o trabalho dele estava dando certo. Mas ele era constantemente atacado e isso foi minando um pouco ele, né? E aí... e eles fizeram também, mandaram uma mensagem para o presidente da casa. E aí eles falaram assim, que aí o presidente da casa se sentiu um pouco... começou a reclamar um pouco do sofrimento, do problema que estava acontecendo com a casa. E aí eles falaram assim, eu vou terminar o vídeo agora com a mensagem deles para o Castro. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos da cruz que carrega. Que uma coisa, o obsidiado de hoje foi o obsessor de ontem. Ou seja, o obsessor de hoje é o trabalhador do amanhã. Então você, como dirigente, como médium da casa espírita, você pode muito bem, se você está sofrendo as consequências hoje disso, de um processo obsessivo, você provavelmente no passado foi um obsessor, né? Quem sabe não foi um obsessor como o Júlio César? E agora você está como dirigente. Então não tem essa de que eu sofro mais, a casa não pode estar sofrendo isso. A casa vai sofrer na medida que a gente permitir. E a gente tem que fazer esse trabalho aí, que a espiritualidade vai mostrar pra gente como é que tem que ser feito, né? Da vigilância, né? Da vigilância constante, da tolerância, dos 3 crivos da razão, do autoconhecimento que o médium tem que ter, tá, gente? Então a gente termina hoje esse estudo aqui. Depois a gente vai voltar no capítulo 10,
tá? E aí a gente termina o livro. Um grande abraço para vocês, que fiquem com a paz de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, depois do estudo dessa noite, vamos agora agradecer a Deus nosso Pai por estarmos recebendo esse ensinamento, essa reflexão, e para que nos fortaleça cada vez mais na nossa fé, na nossa confiança, para que a gente supere esse momento. E repetindo as palavras do nosso irmão Chico, tudo passa. E essa fase também vai passar. Obrigado, Pai, por tudo que temos recebido, de bom e de ruim. Obrigado, Jesus, por estar ao nosso lado sempre. Obrigado, Germano, e toda a legião de trabalhadores desta casa abençoada. Que possamos encerrar a nossa reunião confiantes e com a certeza de que Deus, nosso Pai, não nos abandonará nunca. E assim, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus.